Quem gosta da palavra de Deus? Presta atenção na leitura. Se eu errar em alguma coisa, eu quero que você me corrija. Por favor. Por favor. Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus 7, 7. Por favor, preste atenção na palavra. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, é quem bate, abrir-se-lhe-á, ou a porta se abre. Palavras de Jesus, todo o que pede. Tem gente que está me ouvindo agora em algum lugar, ou mesmo aqui, que já tem pedido e não tem visto a resposta. Aqueles que duvidam, ou que não acreditam que Deus é, que há Deus, eles vão em cima disso. E eles não conseguem entender a palavra como muitos crentes não conseguem entender. Presta atenção no texto. Pois todo o que pede, recebe. Tem algumas coisas que eu pedi há 30 anos atrás. Recebi agora. Outras coisas eu pensei em pedir e antes de pedir recebi. O que eu e você sabemos da vida? Nada vezes nada. Absolutamente nada. Como uma criança que caminha numa ponte, ou como aquela criança, e pisa na água, achando que é terra e afunda. Assim somos nós. O sujeito disse: eu sou ateu e eu pergunto a você, pastor. Não foi comigo, foi com um pastor de outra denominação. Deus trata todos iguais? Ao pastor respondeu sim. E era o que o ateu precisava ouvir. E aí ele, com as palavras, ele destruiu as igrejas. E o alvo principal dele é essa aqui. Embora o pastor fosse de outra denominação. Eu gostaria muito que um sujeito desse me fizesse a mesma pergunta. E se você me perguntar, Deus trata todos iguais? Eu digo não. Talvez você ache estranho, mas eu digo não. Quem é que tem filho? A maioria. Quem é que às vezes no aniversário do filho faz um negocinho a mais, uma festinha, ou dá um presentinho? Quem faz isso? Mas você faz isso também no aniversário do filho do vizinho, não faz? Ah, não? Ah, então você não trata todos iguais, né?
Então você não trata todos iguais. E nem era para ser. A preferência é para os seus filhos. Aliás, Jesus disse para a mulher grega de origem serofenícia: eu não posso tirar o pão dos filhos. Então Deus não trata todos iguais. Porque não tem injustiça maior. O comunismo é que faz isso. O comunismo quer dar o salário ao pintor de parede, que sou eu, ao pedreiro, igual ao do médico que estudou, que fez faculdade, que ralou, igual ao do advogado. Não pode. É injustiça. Por quê? Porque eu só posso colher o que eu planto. Isso é justo. Então, se alguém me perguntar, Deus trata todos iguais? Não. Ele faz o mesmo por todos? Não. Ele deu o filho dele por todos. Mas isso não tem efeito na vida de todos. Quem entende o que eu estou falando? Não. Alguém falou para Jesus: o senhor pode curar o meu filho? Se pode, faz alguma coisa. Jesus disse: se posso? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus disse isso. Então não pode tratar todos iguais. Aí ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Se eu errar, me corrija. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura alguém lhe pedir um pão... desculpa, obrigado pela correção. Não é alguém ou algum. Ou seja, a eficácia na oração, na petição do filho é diferente. Que Deus atende pessoas de diferentes religiões e raças, isso aí é sabido. A própria mulher grega manifestou a fé e conseguiu libertar a filha dela com as próprias palavras dela. Jesus disse: por causa das suas palavras, o demônio já saiu da sua filha. Então, qual é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente, uma cobra? Aí você observa que ele está dando liberdade para os filhos. E em 1 João capítulo 5, diz a Bíblia: todo que é nascido de Deus vence. Se você é nascido de alguém, você é o que desse alguém? Filho. Só que isso aí não é biológico. Não necessariamente. O que nasceu de você é seu filho biológico. No caso de Deus, o caso específico de Deus, o filho tem que herdar as características de Deus.
ele tem que se conduzir como Deus ensina, manda. Não tem essa de profeta, de sacerdote, esse ou aquele, vai resolver o seu problema, não. Mas se você ouvir a Deus, a sua oração será poderosa. E você será abençoado. Se você der crédito, não adianta você ficar escolhendo uma igreja certa, ou mais certa do que a outra, não. O que adianta é você botar em prática o que a palavra ensina, e aí entra sim o ensinamento de cada igreja, Esse pastor, por exemplo, de outra denominação, não soube responder. E ele respondeu, sim, que Deus trata todos iguais, dá a todo mundo a mesma... Não trata. Porque na parábola do filho pródigo, o filho mais velho não comeu ração dos porcos, comeu? Mas o mais novo comeu, ou desejava comer. E por quê? Porque estava longe, distante do Pai. Que Deus nos fez a todos nós, isso é verdadeiro, isso é certo. E para que possamos ser abençoados e a nossa oração ter poder, nós temos que estar perto, juntos do Pai. Você tem que entender que Deus não é religião. Deus não é uma facção religiosa. Não. Deus não é presidente de uma igreja, ou apóstolo, ou pastor de uma igreja, não. O ensinamento que Deus deixou não foi religião. E o poder da oração está exatamente no obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. E obedecer a palavra de Deus. Então, quando Jesus disse que se você pedir, você recebe, Ele está falando com você que está disposto a se moldar nos moldes dEle. Se você buscar, você encontra. Ele está falando para você que está disposto a mudar a conduta, o comportamento, a sua vida. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esta é a lei, esta é a regra. Ninguém vai moldar Deus ou adequar Deus ao ensinamento, embora a maioria dos crentes queiram fazer. Muitos acham pesado demais a doutrina bíblica e quer moldar a Bíblia. Nós estamos vivendo novos tempos. Não. Novos tempos para nós, para Deus não. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, olha só, para Deus o que é, já foi. E o que há de ser também já foi. E Ele renova o que se passou. Não tem essa de tempos modernos. Tem para
para o mundo, para a tecnologia e tantas coisas que Deus já conhecia. Deus dá a ciência aos homens. Não queira adaptar a Bíblia para você se enquadrar nela. Não. Você tem que se mudar, se adaptar a ela. Amém? Não queira pensar que o que você pensa que é o certo, porque não é. Todo penso é torto. A regra é seguir o que está escrito. E Deus está dizendo, o Senhor Jesus, que se eu me comportar como filho, se eu me colocar na posição de filho, então a minha oração será poderosa. O que eu pedir, Ele vai me dar. No tempo dEle. E que Ele quer o melhor para mim e para todos nós. Não tenha inveja desse ou daquele. O que você buscar, Deus vai te dar. Você só vai poder dar o que você tem. Você só terá o que você buscar. Quanto mais você se esforçar e se lançar na palavra de Deus, mais o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. E ninguém pode impedir isso. Ninguém. Deus não muda. Eu tenho que mudar. Deus não muda, você tem que mudar. Tem coisas mais agradáveis para você ouvir numa igreja. Mas você não vai na igreja para ouvir coisas agradáveis. Mas sim coisas que são úteis e necessárias para a mudança da sua vida. Para a transformação da sua vida. Deus fala sobre isso. Não dê ouvidos a tais profetas. É fácil profetizar só maravilhas. Mas o que a palavra ensina é que a oração forte é a oração dos filhos. Eventualmente aparece um que não é filho, que manifesta uma fé sobrenatural e tira bênçãos nas mãos de Deus. Mas depois acaba perdendo. Tem muitos aqui que já receberam bênçãos extraordinárias, mas que hoje vivem uma sequidão de bênçãos. E tem pessoas me ouvindo também da mesma maneira. O que Deus precisa para mudar isso? Que você lembre-se de onde caiu, falhou. E conserte-se com Deus e passe a depender dEle e acreditar nas promessas dEle. Humilha-se diante de Deus, porque Deus não erra. Não ponha a culpa neste ou naquele, nesta ou naquela. Não. Se você se humilhar diante dEle, certamente Ele vai te exaltar. Amém? Quem entendeu? É isto. Fica de pé, por favor.